Uma boa noite a todos. Sejam mais uma semana muito bem-vindos a esta casa de oração. A quem está vindo pela primeira vez, sinta-se acolhido por ela e seja também muito bem-vindo. Aos nossos amigos que se encontram através das redes sociais, se assim for o desejo, que coloque um recipiente com água ao seu lado, ok? Vamos então, meus amigos, meus irmãos, que possamos, a partir deste momento, fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, deixar todas as preocupações do dia a dia e elevar nosso pensamento ao plano superior. Desta forma, rogamos a Deus nosso Pai e ao seu Filho, Mestre Jesus, o nosso muito obrigado por podermos estarmos juntos em mais uma semana. Agradecemos também a coordenação espiritual da nossa casa, os missionários de luz que se encontram conosco neste momento, os irmãos intercessores, o plano socorrista. O nosso muito obrigado, toda a nossa gratidão. Rogamos a Deus por todos os nossos irmãos conectados a esta prece, que cada um, dentro do seu merecimento, possa receber um equilíbrio, tanto para o corpo físico, tanto quanto para o espiritual. Rogamos também por todos os nossos irmãos que se encontram em creches, asilos, penitenciárias. Rogamos por todas as mães que os seus filhos já partiram, a todos os nossos irmãos que têm como moradia bancos de praças, viadutos, que andam pelas ruas, que andam pelas estradas, pois eles têm fome, eles têm sede, eles têm frio, eles têm medo. Rogamos também para que o mentor da Patrícia auxilie com as palavras do Evangelho dessa noite, e que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Que possamos nesses momentos nos conectar com a espiritualidade e deixar as nossas preocupações lá fora para refletir um pouquinho da nossa explanação do Evangelho. Bom, eu trouxe hoje um tema não, uma reflexão. Calçar o sapato do outro. Vocês podem falar, calçar o sapato do outro é o quê? Se colocar no lugar do outro? Também. Mas esse meu calçar o sapato do outro seria mais no sentido de julgamento. E para a gente falar sobre isso, eu trouxe como base, como reflexão, esse livro aí, O Semeador de Estrelas, escrito pela dona Sueli Caldas Schubert. A Sueli, nesse livro, ela narra fatos da vida do Divaldo. Ela é amiga do Divaldo, ela sentou com o Divaldo e falou, Divaldo, conta aí para mim, nessa sua jornada espírita, quais foram os fatos que te marcaram, que você aprendeu alguma coisa, o que te agregou? Então ela coloca nesse livro, é um livrinho muito gostoso de ler, são capítulos curtos, com histórias curtas, mas com grande aprendizado. E eu escolhi o capítulo 29, intitulado A Louca. Esse capítulo 29 nos traz um Divaldo Franco com 18 anos de idade. Um rapaz novinho, cheio de sonhos, que foi para Salvador para estudar a doutrina espírita e que estava ali vivenciando os primeiros contatos com a doutrina espírita e também
estava ali com o seu primeiro emprego. E nessa época, em Salvador, estava na moda, né, esse tipo de sapato aqui. Nós estamos falando mais ou menos de 1954, 1955. Então, era moda, né, esse tipo de sapato. E o Divaldo, quando viu esse sapato, ficou louco. Ele falou, preciso de um sapato desse. Primeiro, porque esse sapato ele tinha um solado de borracha bem alto. E o Divaldo era baixinho, é de estatura baixa. Então, o Divaldo fica todo empolgado e fala, vou comprar um sapato desse. E assim ele vai na loja, faz as prestações, né, e compra o sapato. E no outro dia cedo ele coloca o sapato nos pés e vai trabalhar, todo feliz da vida. Estou com meu sapato novo, estava se sentindo grande, mais alto, empolgado. E ele passa o dia com o sapato. Vai chegando no final do dia, ele não está aguentando mais. O pé está cheio de bolha, está apertando, o sapato era pesado, ele estava com cãibra, ele não suportava mais. Aí ele para, assim, num ponto de ônibus. Eu vou falar ônibus, mas naquela época era bonde. E o primeiro bonde que passa, Divaldo nem olha para onde está indo, ele entra. Ele fala, eu preciso me sentar, eu preciso descansar, porque eu não aguento andar e chegar até a minha casa. E assim o Divaldo faz. Todo preocupado, porque o ônibus era um ônibus que ia para o subúrbio de Salvador. Então, estava lotado. Tinha criança, tinha idoso, tinha fumante, tinha galinha, tinha gaiola, tinha tudo dentro do ônibus. E o Divaldo defendendo o seu sapato, tirando o pé ali para nada acontecer com o seu sapato. Mas, ao menos, ele não estava andando, né? Ele não estava sentindo mais dores no pé. E o Divaldo, nesse momento, para ao lado dele um homem muito grande. Um homem grandão. E esse homem pega e pisa no pé do Divaldo. Literalmente, ele pisa. Divaldo sentiu tanta dor que ele não sabia se ele pensava no sapato que ia estragar porque o homem estava pisando, se ele pensava na dor que ele estava sentindo do homem estar pisando, mas ele ficou com muita raiva. Ele olhou para cima e ele tinha vontade de dar um soco, mas aí a hora que ele viu o tamanho do homem, ele falou, melhor eu ficar quieto, não vai dar certo isso. E aí o Divaldo cria coragem, puxa assim, olha para a cara do senhor e diz assim, por favor, o senhor poderia tirar o seu pé de cima do meu? E o homem olha para baixo, que o Divaldo era baixinho, né? E fala assim, Granfino, né? Por que você não pegou um carro? O que você está fazendo aqui? E o Divaldo sentiu até um medinho assim, e ele falou, não vai dar certo. Eu vou ter que sair de dentro desse ônibus. E o Divaldo, o ônibus dá uma parada, ele bobeia e ele consegue levantar, puxar o pé, espreme, aperta todo mundo e desce. E o Divaldo, a hora que ele desceu, ele estava aliviado de não estar mais dentro daquele ônibus. Mas a hora que ele olhou para o sapato dele, ele ficou desolado. O sapato estava sujo e estava rasgado. E ele pensava nas prestações que ele ainda teria que pensar, que pagar, e não ia conseguir mais usar o sapato. Foi uma decepção total. E nesse mesmo instante, o Divaldo julgou. Ele falou, que homem mal educado, né? Poxa vida, que situação mais chata, que homem grosseiro, deve estar de mal com a vida. E seguiu. Nessa época, Divaldo tinha seus 18 anos e ele trabalhava no centro espírita. E ele auxiliava lá, ele estava estudando, estava começando a desenvolver sua mediunidade. E ele ficava atendendo as pessoas que entravam na casa espírita. Eles faziam uma fila e cada um passava pelo Divaldo como se fosse um atendimento fraterno, ia contando o problema e o Divaldo ia encaminhando, né? Depois o Divaldo auxiliava nos passes, era assim. E quando o Divaldo estava lá orientando na fila, de repente o Divaldo olha para o fim da fila. E quem ele vê? O homem do ônibus. E o Divaldo fala, meu Deus, ele me descobriu aqui, descobriu que eu trabalho nesse centro, ele vai me dar uma surra, esse homem veio atrás de mim. E o coitado do Divaldo entra em pânico. Mas daí ele se lembrou que ele estava na casa espírita e estava a trabalho. Aí ele faz a sua prece, se equilibra e fala, seja o que Deus quiser, vou continuar aqui. E a fila anda até que chega a vez do homem. O Divaldo vai atender esse homem. E esse homem se aproxima do Divaldo e fala assim,
o senhor que é o seu Divaldo? Senhor Divaldo, eu vim pedir uma caridade. Aí o Divaldo fala, ué, ele não veio atrás de mim, ele nem me conhece, então ele não veio aqui para me bater. E o Divaldo fala, pois não, meu irmão, que eu posso te ajudar? E o homem está muito nervoso, ansioso, e ele começa a falar, olha, seu Divaldo, eu estou com um problema muito sério. Eu sou casado e a minha mulher é uma louca. Eu tenho 4 filhos, eu trabalho nas docas e a minha vida está um inferno, eu não sei mais o que fazer, seu Divaldo. Eu estou até pensando em tirar a minha vida. Sabe o que acontece? Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho que amarrar minha esposa e trancar ela num quarto. E depois eu tenho que pegar os meus 4 filhos e colocar em outro quarto, porque eu trabalho nas docas. Docas é um local de armazenagem no porto. E quando eu chego em casa, eu tenho que fazer tudo. Olha, seu Divaldo, eu já internei ela num hospício, não adiantou nada. Eu levei ela num terreiro, que na Bahia é muito comum, né, terem terreiros assim de outras religiões afrodescendentes. Eu levei ela num terreiro e falaram que ela tem espírito, mas também não adiantou nada. Por favor, seu Divaldo, me ajuda. Falaram que o senhor pode me ajudar. Divaldo ficou, ouviu a história dele e falou, olha, meu senhor, eu posso ir até a sua casa, mas o senhor tem que aguardar todo o trabalho terminar. E assim foi. O homem se sentou lá, ficou quietinho e ficou aguardando o Divaldo. Na hora que terminou os trabalhos, o Divaldo chamou o Nilson. Nilson sempre foi companheiro do Divaldo, né? Nilson ajudou o Divaldo a fundar a Mansão do Caminho. Então, era um amigo que acompanhou o Divaldo a vida toda. Eu falo era porque o Nilson já desencarnou. E eles foram para a casa do homem, no bairro simples, lá no subúrbio de Salvador. E quando eles estavam se aproximando da casa do homem, assim, quase entrando no portão, eles começaram a escutar gritos, rosnados, urros, parecia um animal preso lá dentro. E aí o homem falou, olha, seu Divaldo, os vizinhos aqui vivem reclamando, eles chamam até a polícia, toda noite é assim, eu já não aguento mais. E o Divaldo falou, calma, vamos entrar. Aí eles entraram na casa e o Divaldo falou, pode abrir a porta, eu quero ver, que a mulher ficava presa. E quando o Divaldo abre a porta, ele se depara com uma criatura de dar dó. Toda rasgada, suja, descabelada, urrando, parecia um animal. E o Divaldo fica até chocado. Por quê? Porque ele estava iniciando na doutrina espírita, ele não estava acostumado, né, com esses casos assim. Mas ele se mantém firme. Aí ele pede para o homem assim, joga um cobertor sobre ela e a desamarre. O homem olha para o Divaldo e fala, o senhor está louco? Se eu desamarrar ela aqui, ela vai acabar com o senhor, ela bate em mim, que sou desse tamanho, imagine o senhor que é desse tamanho. Aí o Divaldo chama a atenção dele e fala, eu estou pedindo, desamarre. E nesse momento, quando o Divaldo, né, o marido está desamarrando, Divaldo percebe a presença de um espírito, de um irmão, de um homem ao lado da mulher. Divaldo olha para esse espírito e fala assim, meu irmão, por que você faz isso? E o espírito toma um susto. Como assim o Divaldo estava vendo ele? Ele era invisível. Ninguém naquela casa sabia que ele estava lá. E o Divaldo, como tinha mediunidade de evidência, o Divaldo via os espíritos, ainda vê, né, os espíritos. E aí esse espírito se aproxima da mulher, ele começa a se manifestar através da mulher. Ele pensava e a mulher respondia. Não é que o espírito estava dentro do corpo da mulher, não. Ele mandava os pensamentos dele e a mulher já estava totalmente dominada emocionalmente e ela respondia pela voz do espírito. E o espírito disse assim, por que me chamas de irmão? E aí o Divaldo fala, porque você é meu irmão. Você só não está mais nesse plano, mas você é meu irmão. Nós somos filhos de Deus, todos filhos de Deus. Por que, meu irmão, que você está fazendo isso com ela? E o Divaldo começa uma conversa mais calma, começa a elevar a vibração daquele ambiente, daquela casa tão triste, daquela situação. E respondendo o espírito, assim, né, com aquela raiva, respondendo através da mulher, ele diz assim, eu tenho raiva dessa mulher e odeio esse homem. E aponta para o marido da mulher.
Quando ele fala que odeia esse homem, o Divaldo pensa assim, tem alguma coisa nessa história. Porque ninguém odeia ninguém ao acaso, à toa. E aí o Divaldo vai conversando com ele, vai acalmando, e ele começa a falar. Eu sou fulano de tal. No livro, no capítulo, não é identificado o nome, tá? Ele diz assim, eu sou fulano de tal. E ele, esse homem aí, ele me prejudicou. Ele roubou o meu emprego nas docas. Ele acabou com a minha vida. Então eu odeio ele. E você lembra de mim? O espírito vira-se, né, para o marido e fala, você lembra de mim? E aí o homem diz, lembro sim. Aí o Divaldo fala, deixa que eu converso com ele. Fique quietinho aí. Né? O Divaldo, já com uma elevação moral, pediu para o homem ficar quietinho. Então o Divaldo percebe que existia alguma coisa entre aquele irmão que estava ali cheio de raiva e aquela família. Esse espírito, ele acabava dominando mentalmente a esposa, influenciando, obsediando essa esposa para prejudicar ela, os filhos e, consequentemente, o marido, que era o objeto de vingança dele. Aí o Divaldo se eleva em pensamento, pede a ajuda da mentora dele, que é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vem, começa uma conversação, né, mental com esse espírito e esse irmão é encaminhado. No livro não fala exatamente como é que foi a conversa da Joana com o espírito, mas sabe-se que o espírito aceitou, né, entendeu aquela situação e seguiu com Joana. E aí essa família se harmonizou, começou a voltar a ser uma família mais equilibrada. E aí o que aconteceu? Uma vez por semana, Divaldo ia junto com o Nilson à casa da família, aplicava passe em todos, esclarecia, falava. E o homem ficou assim totalmente grato pelo seu Divaldinho. Ele ficou tão grato, que ele começou a frequentar o centro espírita e virou espírita. E aonde o Divaldo ia, ele ia atrás. Ele se tornou o guarda-costa do Divaldo. Olhem só, quem poderia contar com isso? O homem que pisou no pé do Divaldo, que causou tanta raiva, onde o Divaldo fez um julgamento, se tornaria ali o seu guarda-costas, seu amigo, se tornou um amigo. Mas uma coisa incomodava muito o Divaldo. Toda vez que o Divaldo conversava com ele, o Divaldo pensava, mas será que esse homem não lembra do episódio do ônibus? Por quê? Porque o Divaldo tinha que pagar as parcelas do sapato. Então ele se lembrava, quando ele tinha que pagar o sapato, ele lembrava do homem. Ele falava, não é possível que esse homem não lembra. E aí um dia ele chama ele e fala, viu, você não se recorda de um episódio dentro do ônibus? Aí o homem olha para ele, um sujeitinho assim, bem antipático, arrogante, que estava usando um sapato de 2 cores, e você pisou em cima do pé dele, você não se recorda? Aí o homem, não, seu Divaldo, você tem certeza que você não lembra que você pisou no pé de alguém dentro do ônibus e a pessoa desceu? Aí o homem, olha, seu Divaldo, o senhor me desculpa, mas naquela época eu andava tão louco com tudo que eu estava vivendo, que eu saía das docas e o meu único objetivo era tentar brigar com alguém para que alguém me matasse ou que eu brigasse com alguém e eu fosse preso para eu poder me livrar dos meus problemas. O senhor me desculpa, seu Divaldo, eu não sei do que o senhor está falando. E aí o Divaldo, ele mesmo entra numa reflexão. Aquele homem, ele trazia uma história. Ele tinha atitudes autodestrutivas para tentar aliviar o seu sofrimento próprio, para tentar aliviar as suas dores. E o Divaldo, nesse momento, ele fala, poxa, eu julguei e eu nem conhecia, nem sabia, né, que ele carregava tudo isso. E eu pergunto para vocês, nós aqui conhecemos o íntimo de cada um? Eu vou pedir para vocês, se vocês me permitirem, se puderem olhar para trás ou do lado, se vocês não conhecem a pessoa do lado, olhem para trás ou para frente, procurem alguém que vocês não conhecem e olhem para essa pessoa. Por favor, independente aí, olha para o lado, olha para trás. Vai, gente, se permite, olha aí, só dá uma olhadinha. Olha bem para a cara da pessoa que está à sua frente, atrás de você, do lado. Talvez você conheça de um oi, né? A pessoa foi simpática, sorriu.
Mas vocês sabem o que trouxe essa pessoa aqui? Vocês sabem quais são as dores que essas pessoas carregam? As feridas abertas que elas têm no peito? Vocês conhecem profundamente quem aí sorriu, foi todo simpático para você? Não. Na grande maioria das vezes, até dentro das nossas casas, com os nossos familiares, muitas vezes a gente não conhece quem está do nosso lado. A gente não sabe o que passa no coração de cada um. E na grande maioria das vezes, nós nos achamos no direito de julgar essas pessoas. Ah, mas você viu? Fulano veio aqui, ó, no Nova Era, entrou com o nariz empinado, nem falou boa noite para ninguém. Julguei. Ai, você viu? Fulano estava no Nova Era. O que será que tu vai fazendo lá? Meu Deus, eu vi aquela pessoa lá, fiquei até assustada. Julgamos. Nossa, mas fulano de tal é isso, é aquilo. Julgamos. E a gente passa o tempo todo julgando, sem a gente conhecer. E se a gente não fala, a gente pensa. Às vezes a gente não fala para ninguém, mas os nossos pensamentos estão ali. Nossa, porque... E a gente não pode esquecer que o coração que guarda tudo, né? Se a boca solta é porque o coração está cheio. E vocês sabem por que a gente julga? Por que a gente julga o outro sem conhecer? Porque nós nos achamos melhores do que o outro. Nós nos achamos no direito de criticar o outro. Nós achamos que nós temos mais moral para falar o que é certo, o que é errado, para ditar se cumprimentou, se não cumprimentou. Nós fazemos isso. E na grande maioria das vezes, será que a gente tenta calçar o sapato do outro? Será que a gente, antes desse julgamento, a gente tenta entender o que o outro está fazendo aqui? Por que o outro não me cumprimentou? O que será que está passando na cabeça do outro? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar o outro? E perante as falhas do outro, aquilo que não atende às nossas expectativas, será que a gente está tendo indulgência? Está compreendendo sem julgar? Será que a gente está sendo tolerante? E como é difícil não julgar, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, como é difícil vestir o sapato do outro. E muitas vezes nem o nosso sapato a gente consegue vestir. Quer ver? Acho que a grande maioria daqui é motorista. Se não é, se nunca dirigiu, deve ter dirigido bicicleta pelo menos, vai. Ou dirigiu ou não dirige mais. A grande maioria é motorista. E quando a gente não está no carro, a gente é o quê? Pedestre. Então, tem momentos que nós somos motoristas e tem momentos que nós somos pedestres. É assim que funciona. E quando a gente está no papel do motorista, você está andando com o seu carro lá, de repente você vê um pedestre cruzando a tua frente e aí você tem que reduzir para não atropelar o indivíduo que simplesmente resolveu atravessar na frente do carro. E aí, nesse momento, você fala, puxa vida, por que não espera? Você acaba tendo um julgamento sobre aquele pedestre. E a gente se irrita, né? E muitas vezes eu estou no papel do pedestre. Eu estou lá na faixa de pedestre, aí vem o carro, eu tenho certeza que ele vai parar para eu passar, e o cara passa com tudo. Eu falo, puxa vida, que cara mal educado, custava parar? E o motorista lá, quando para o pedestre passar, ele acha que o pedestre vai falar, obrigado. O pedestre nem olha na cara, além de estar desfilando, nem olha na cara. E o pedestre está ali na faixa de pedestre esperando para atravessar. O bendito do motorista, que não conhece a seta, né? Ele passa, quando o pedestre chega perto do pedestre, ele vira. Aí o pedestre fala, puxa vida, por que não ligou a seta? Então vocês percebem que nós mesmos, nesse pequeno exemplo, a gente tem os dois papéis. A gente é pedestre e se irrita e julga, e a gente é motorista e se irrita e julga. E a gente veste os dois sapatos. A gente veste o sapato de pedestre e a gente veste o sapato de motorista. É ou não é? Acontece isso ou não acontece? Mas existem casos de julgamento que são situações muito mais complicadas. Ali eu estou julgando um pedestre ou um motorista que sou eu mesmo. Então existem situações que são muito mais complicadas. Por exemplo, furto, quando eu vejo alguém roubando, assassinato,
traições, violência, corrupção, guerra e tantas coisas que a gente está vendo por aí. E aí a gente se pergunta, pô, Patrícia, você pegou pesado, roubar? Ah, não, também não. Ser pedestre, ser motorista, tudo bem. Agora, roubar? Não, isso aí não está fora de cogitação. Que bom que a gente já se libertou de muita coisa. Que bom que quando a gente vê essas barbáries, essas coisas muito negativas, a gente se choca. Não estou falando de julgamento, estou falando que a gente fala, meu Deus, como pode isso? Mas a gente não pode se esquecer que será que nós podemos afirmar que nós nunca fizemos isso no passado? Será que a gente nunca no passado roubou? Será que a gente nunca no passado traiu, matou? Será que nunca no passado a gente fez coisas que hoje a gente critica, julga? Mas a gente tem uma doutrina muito abençoada que nos faz lembrar que nós somos espíritos imortais. E que essa não é a primeira vez que nós estamos aqui reencarnados, que nós estamos aqui utilizando um corpo físico. E aí eu pergunto para vocês, e por que a gente tem que reencarnar várias vezes? Tem que voltar. Hoje eu estou vivendo como Patrícia, depois, um determinado dia, o meu corpo físico vai morrer, ficar por aqui, o meu espírito vai para algum lugar e depois eu vou retornar e vou viver um outro papel, uma outra história. Sabe por quê? A resposta está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, porque nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Simples, porque a gente veio para cá sem experiência alguma. E ignorante, porque a gente veio para cá sem conhecimento algum. Porém, todos nós somos iguais. E na medida que a gente vai passando encarnação por encarnação, uma hora sendo mãe, outra hora sendo pai, outra hora sendo filho, outra hora sendo homem, outra hora sendo mulher, conforme a gente vai vivenciando essas encarnações, é que a gente vai adquirindo experiência. Se hoje eu não furto mais, foi porque em algum momento eu já aprendi a lição. Então, como eu tenho o direito de julgar, de criticar o outro, se eu posso ter feito a mesma coisa? E aí vocês podem falar, peraí, você está querendo dizer que o outro então é coitadinho? Não. A doutrina espírita deixa claro para a gente que não tem coitadinho. Ela vai falar que cada um de nós é responsável pelo que fez, pelo que faz, ou pelo que deixou de fazer. Ué, Patrícia, como assim? Eu deixei de fazer e sou responsável? Sim. Se você poderia fazer o bem a alguém e você não fez, e aquele fato de você não ter feito o bem prejudicou alguém, levou alguém ao mal, você vai ser responsável também. E é assim. A gente vai prestando conta, não importa se os nossos erros são pequenos ou são grandes. A cada reencarnação, a gente vai prestando conta, prestando conta. E a doutrina espírita, ela nos esclarece. Opa, foi aqui? A doutrina, desculpa, gente, a falha foi lá. Olha eu julgando, tirando a culpa minha. A doutrina espírita, ela nos esclarece que todos nós precisamos reencarnar. E a gente tem um objetivo maior para voltar para cá, para viver novas experiências. O principal objetivo das nossas encarnações é aprender a amar. E quando a gente tem essa forma compreendida, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo que na hora do julgamento, eu posso ter passado por aquela situação. E se a gente insiste em julgar o nosso irmão, é porque a gente não confia na justiça divina. É porque a gente não tem fé. Então a gente tem que nós sermos os juízes, nós determinarmos o que é certo, o que é errado. Porque a gente acha, nossa, eu ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, tá tendo guerra lá, né? Por que a ONU não pega um míssil e joga lá e acaba com tudo? Falei, meu Deus, olha o tamanho do julgamento, né? Olha a falta de fé da justiça divina, na providência divina. Então, já estou finalizando, gente, senão estoura o tempo. Então, para que a gente possa amar e se colocar no lugar do outro, a gente precisa, primeiro, de humildade. Humildade é quando eu sei que eu não sou melhor que o outro. Porque quando eu me acho melhor que o outro, eu julgo.
eu não visto o sapato dele. E tem outra coisa muito importante. Se todos nós fomos criados iguais para um dia atingir a perfeição, e se nós aqui só estamos em estágios diferentes, vamos imaginar o planeta Terra como uma escola. A gente tem gente na educação fundamental, gente na pré-escola, gente no fundamental, gente no ensino médio, gente no ensino superior. Por isso que a gente vê tanta coisa diferente acontecendo aqui no planeta Terra. Porque cada um de nós está num estágio diferente de evolução, só que nós estamos todo mundo junto e misturado. E aí, quando eu não compreendo as coisas, porque me falta o autoconhecimento para saber em que grau, que nível, que ciclo que eu estou, eu acabo julgando. E eu me acho melhor que o outro. E isso, quando eu julgo, quando eu me acho melhor que o outro, para eu escorregar no meu orgulho, é um pulinho. E aí eu acabo me achando novamente melhor do que o outro. Então, meus irmãos, para eu finalizar, porque eu gostaria de falar, trocar ideia com vocês muito tempo sobre esse assunto. Estou falando de forma muito breve, muito rasa, né? Por isso que é legal a gente estudar a doutrina espírita. Ela traz umas respostas, porque às vezes a gente fica cheio de questionamento. E quando a gente estuda o livro dos espíritos, a coisa vai clareando e a gente vai compreendendo, vai aprendendo a sofrer menos. Então, o que eu desejo para vocês, para mim principalmente, porque esse evangelho foi para mim. A primeira pessoa que aprende a lição do evangelho é quem fala o evangelho, porque é o primeiro que escuta o evangelho. Então, que a gente aprenda a ter essa humildade, que a gente busque essa humildade, que a gente possa buscar esse autoconhecimento. E que a gente não esqueça o nosso objetivo principal de estar aqui. É não julgar. É não falar do outro aquilo que eu não gostaria que falasse de mim. É não apontar o erro do outro que eu não gostaria que apontassem o meu erro. E se a coisa estiver difícil, se a gente meter os pés pelas mãos, se a gente julgar e depois se arrepender, falar, puxa, que besteira que eu fiz, que a gente possa se lembrar dele, do nosso grande professor, do nosso grande mestre, do nosso modelo e do nosso guia, que muitas vezes a gente vive a vida aqui como se Jesus fosse uma lenda, uma história bem distante da gente. Então vamos trazer Jesus para a nossa vida, para a gente ter força para vencer, para a gente ter força para se autoconhecer, para reconhecer as besteiras que a gente faz, as besteiras que a gente diz. Porque a gente não pode esquecer que só Ele é o caminho que nos leva à verdade para a vida eterna. Então, que a gente possa nos fortalecer no caminho, na verdade e na vida com Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no nosso coração e que a gente possa ficar com essa reflexão, que alguma coisa toque o coração de vocês, nem que for como pedestre ou como motorista, para a gente começar a se autoconhecer e se modificar. Muito obrigado. Que a paz esteja com vocês. Temos nossos livros aqui. Quem vem pela casa pela primeira vez, pegou uma mensagem. Nessa mensagem tem um número, tá? É do número 1 ao número 118. Vamos lá. Número 13. Número 13. Número 75. Acho que tem 213 ou 275. Não. Eu falei de 1 a 118. Mas tudo bem, se você veio aqui, tem algum motivo. Tem algum motivo. Fica tranquilo. Vamos lá. Número 24. 24. Tem? Então, o número... Abre um número aí. Até 118. 100. Tem número 100? Tem o número 100. Mais um aqui. Deixa eu ver o número.
63. Tem 63? 63. Vamos então, meus amigos, meus irmãos, enquanto aguardamos os trabalhadores adentrarem as suas câmaras de passe, onde lá estarão conectados com os irmãos de luz, nós aqui no salão, estamos muito bem acompanhados pela espiritualidade amiga, olhando por cada um, que possamos manter os nossos pensamentos elevados, para que a nossa vibração se mantenha lá em cima, para adentrar as câmeras de passe e possamos sair infinitamente melhores do que aqui quando chegamos. E dessa forma, eu convido a todos para a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todos os males e de todas as perturbações. Que assim seja. E que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, e que nós possamos voltar aos nossos lares e levar essa energia, essa vibração aos nossos familiares, aos nossos amigos, e que a paz nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.